Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, queria dizer que é um prazer estar aqui fazendo parte do primeiro congresso online de farmacologia clínica, produzido aí pelo Instituto Lapidar. Espero que tenhamos outras diversas oportunidades de discutir sobre essas temáticas aí que tanto estão aflorando, tá, na nossa profissão, especialmente em farmácia, mas que é um tema tão vasto, mas tão vasto que ele acaba capilarizando em diversas outras profissões da área de saúde, como enfermagem, medicina, nutrição, fisioterapia, quem mais? Odontologia, biomedicina. Então, a farmacologia clínica, ela é interdisciplinar, transdisciplinar, multiprofissional, e aí eu, participando desse congresso aqui, me sinto lisonjeado e queria deixar meus agradecimentos pelo convite. Segundo lugar, nós estamos agora iniciando uma palestra cujo o nosso tema é reconciliação terapêutica. E vocês, porventura, forem pesquisar, forem buscar mais a fundo algum tipo de informação, irão perceber que vocês vão ver com o nome de conciliação terapêutica, reconciliação medicamentosa, conciliação farmacoterapêutica. Então, tem diversos sinônimos aí para a mesma prática, tá bem? É uma prática que é desenvolvida em diversos tipos de complexidade na área de saúde, desde a atenção primária até os níveis mais avançados de hospitalização, ok? Porém, nós hoje vamos falar, nossa temática ela vai ser restrita para discutir aqui um pouco sobre a reconciliação terapêutica no ambiente hospitalar. Eu sou Blesley Vito, eu sou farmacêutico, especialista em farmacologia clínica, mestrando em ciências farmacêuticas. No final desse momento, deixarei meus contatos à mostra para que, caso alguém tenha interesse de discutir um pouco mais, de receber os artigos que eu tomei, que eu baixei para ter, né, para baixar, para construir essa palestra. Então, fiquem à vontade para entrar em contato. Será um prazer receber vocês. Ok? O Instituto Lapidar. Vamos lá. Antes de mais nada, a gente precisa contextualizar essa coisa de onde surgiu, tá? A conciliação terapêutica ou a reconciliação medicamentosa. Primeiro ponto, a gente precisa discutir que a saúde como um todo, no Brasil aqui, por exemplo, o SUS, ele é tão complexo, e tão amplo ao mesmo tempo, que ele precisa ser dividido em complexidades. E, obviamente, essas complexidades diferentes do sistema de saúde requer que tenha transições entre elas, tá? Por exemplo, em alguns momentos eu pedi para que vocês comecem a imaginar um paciente que já tem um certo acompanhamento no sistema de saúde, ele já tem uma vasta experiência com o uso de medicamentos. Vamos supor que seja um paciente cardiopata que já convive com a hipertensão arterial sistêmica há mais de 15, 20 anos e que, porventura, agora, no auge dos seus 60 anos de idade, precisa fazer um cateterismo. Então, reparem, é o mesmo paciente necessitando de serviços diferentes, mas que, em tese e em teoria, tá? Esse sistema ele é integrado, em teoria, porque na antitese a gente sabe que não é, tá bem? Então, existem diversos níveis de complexidade no sistema de saúde que têm a necessidade de integração entre as prestações do serviço. E isso, na maioria das vezes, a título de Brasil, a gente não observa. Então, bora continuar imaginando esse paciente cardiopata que necessita de um tipo especializado de serviço na cardiologia, por exemplo, como um cateterismo. Então, repare, existe uma equipe que atende ele na complexidade mais baixa do sistema e que agora, para ele fazer um serviço que envolve a passagem de um catéter, fazer um cateterismo, ele vai ter que se hospitalizar, se internar num hospital de altíssima complexidade para que seja desenvolvido, né, para que seja estabelecido esse serviço. A grande pergunta é, será que esses dois níveis de complexidade do sistema de saúde, no qual esse paciente está inserido, de fato dialogam ou a coisa está muito a par, né? E cada um tem a sua caixinha ali, e cada um faz sua atividade, e o paciente fica no meio dessa transição, sem ter as informações necessárias, assim como também o sistema não tem a informação necessária. Qual a conclusão de estudo que a gente tem no momento? Né? Existe uma precariedade das informações e tecnologias no acompanhamento do paciente. Ou seja, quando um paciente quando o paciente entra num grau de transição de complexidades, então ele sai de uma complexidade inferior
e passa para uma complexidade superior ou vice-versa. O paciente às vezes está hospitalizado e depois de ser feito o serviço ou o atendimento, o paciente volta de novo para o atendimento ambulatorial e essas informações interinstitucionais não são trocadas. Pronto, então nós temos um delay, tá? Um atraso de informações quando o paciente está ou no seu nível ambulatorial de atendimento ou hospitalização, tá? E esse paciente, por conta de diversos tipos de experiências com acompanhamento relacionado ao uso de medicamento, ele pode sofrer o que a gente chama de erros de medicação. Então, reparem, a gente está falando, né, de um sistema de saúde com diversos graus de complexidade. Esse sistema de saúde ele deveria dialogar entre eles nesses níveis de complexidade. O paciente, então, fica submetido a essa falta de diálogo e o risco disso tudo é começar a apresentar contra esse paciente, dentro do sistema de saúde, a exposição aumentada aos erros de medicação. E a gente sabe que, dentre os erros de medicação, o que mais pode acarretar falhas na saúde do paciente, danos e prejuízos, são as reações adversas a medicamentos. Tá bem? Então, fiz essa abordagem inicial para que a gente consiga entender de forma mais didática, por assim dizer, onde é que a gente vai, por que a gente começa a discutir a reconciliação terapêutica. Falar sobre conciliação medicamentosa é tentar fazer com que o sistema de saúde, em graus diferentes de complexidade, dialoguem para o bem do paciente, para que nós tenhamos menores riscos de erros de medicação. Então, essa é a ideia de falar, de discutir sobre a conciliação terapêutica, tá bem? Ainda a título de introdução do nosso tema, a gente precisa discutir um pouquinho sobre essas coisas mais básicas que envolvem erros de medicação, são as diferenças conceituais sobre eventos adversos, reações adversas, que inclusive vieram muito à tona agora por conta desses breaks que deram aí nos estudos da vacina da COVID-19, para a COVID-19. Tá certo? Então, repare só, quando a gente fala de evento adverso, nós estamos falando de qualquer tipo de evento, de dano, tá? Porque é adverso, causado na saúde do paciente dentro de um sistema de saúde. Então, repare só, quando a gente teve aquele problema com a parada, né, do estudo, com a interrupção durante 2 dias da vacina da COVID-19, foi por conta de um paciente que tinha falecido. Certo? Então, isso é um evento adverso. Por que a gente não pode chamar de reação adversa? Porque a morte desse sujeito não foi decorrente do uso do medicamento dentro da dose apropriada. Então, reparem, quando a gente fala de evento adverso, é qualquer tipo de situação prejudicial na saúde do paciente enquanto ele está sendo atendido naquele serviço. Quando esse prejuízo é ocasionado por medicamentos utilizados de forma correta, e quando a gente fala de forma correta, é obedecendo a posologia, concentração ideal para aquela faixa etária daquele paciente, a via de administração correta, tudo dentro dos protocolos clínicos. Mesmo assim, o paciente ainda teve algum dano, a gente chama, então, de reação adversa a medicamento. Então, a reação adversa é um medicamento, a reação adversa a medicamento é um evento adverso, sim, mas nem sempre todo evento adverso é também uma reação, claro? Dentre todos esses problemas relacionados a medicamentos, desde eventos ou reações adversas, também podemos ter os erros de medicação. Pronto. Erro de medicação, obrigatoriamente, é um evento adverso. É, de fato. Mas nem todo erro de medicação é uma reação adversa. Porém, o que é mais comum é que erros de medicação sejam reações adversas, causam danos aos pacientes e prolongam a estadia desse paciente no meio hospitalar, ou então causam algum grau a mais do risco de internação, tá bem? Então, dentre esses erros de medicação, né, a gente poderia dizer que são os principais problemas que afetam a segurança do paciente, e esse é um dado de 2012, mas isso é muito discutido em qualquer tipo de evidência que nós formos pesquisar relacionadas à segurança terapêutica, tá certo? Nós vamos ver aí algumas citações de 2019, 2017, da própria Organização Mundial de Saúde. Erros de medicação causam aumento e prolongamento dos dias de internação, elevação de custo e, geralmente, gente, os erros de medicação, eles podem ser evitados, tá bem? Por que eu estou falando de erros de medicação? Porque, reparem só, diversos erros de medicação acontecem na transição de complexidade do paciente. Ou seja, aquele paciente que acabou de ser hospitalizado,
que já tinha experiência com o uso de medicamentos lá no nível ambulatorial, ou então na condição oposta, aquele paciente que está hospitalizado e vai receber a alta hospitalar para continuar sendo atendido numa complexidade inferior. Como o sistema não dialoga, a gente sabe que deveria dialogar, mas o sistema não conversa, a gente não tem um histórico efetivo desse paciente, existe um grande risco de quando o paciente fizer a troca de transição da complexidade do atendimento, ele seja exposto a diversos tipos de erros de medicação, tá bem? Daqui a pouco eu vou contextualizar, porque eu estou falando tanto de erros de medicação, e a gente vai trazer isso para a questão relacionada a, de fato, a conciliação terapêutica. Então, reparem só, o quanto que esses erros de medicação, as reações adversas ou qualquer outro evento podem ser danosos, tanto de forma, quando a gente pensa na questão sanitária, quanto na questão econômica, porque pode trazer diversos prejuízos ao paciente, né? Então, os eventos adversos representam em torno de 10, 11% de mortalidade dentro dos serviços hospitalares de saúde e ainda elevam os custos, tá bem? De tudo isso, os eventos adversos podem ser resultados de em torno de 60% do que o paciente pode apresentar, inclusive como fonte de internamento hospitalar, como fonte de admissão, tá bem? Olha só, então reparem, dos eventos adversos, 60% são reações adversas. E dessas reações adversas, nós temos aí que grande parte delas são ocasionadas por conta da falha de comunicação, tá certo? E essa falha de comunicação que eu estou dizendo é aquela falha de comunicação entre as transições de complexidade, que pode ser tanto na alta hospitalar, quanto também relacionada à admissão hospitalar, ok? Então vamos lá. Diante disso, diante de tantos problemas, diante de tantas contabilidades que já levaram, tá? Alguns pacientes a ficarem mais tempo internados, outros, inclusive, levaram a ser admitidos no hospital, e outros, né, de forma mais rara, mas acontecem, levaram ao óbito, tá? A Organização Mundial de Saúde começou a criar, né, algumas estratégias de solução desse problema desde 2017. Então, o que a Organização Mundial de Saúde começou a constatar? Primeiro, as instituições como um todo, independente do seu grau de complexidade, devem fazer um levantamento do histórico, da história do uso de medicamentos de todos os pacientes. Então, eu sou um paciente do SUS, ou então de qualquer um outro serviço prestador, algum outro prestador de serviço. Esse prestador, essa instituição assistente, ela tem que ter um histórico do uso do medicamento que eu já fiz. Tá bem? Outro ponto, existe a necessidade de conciliação e atualização dessa lista. Então, repare, voltando àquele exemplo que eu tinha falado, de um determinado paciente que já tem uma história, né, de problema de cardiopatia, esse paciente agora vai ter que ser internado para fazer cateterismo. Então, esse paciente ele tem uma grande experiência com medicação, com o uso de medicamento. Tá? E esse histórico ele não pode ser negligenciado a ponto de, quando ele for admitido num certo hospital, ou quando ele receber alta, né, para lançar de novo ele para atendimento ambulatorial, esse histórico ele não pode ser desperdiçado. Às vezes, diante dessas informações, eu sei quais são os medicamentos que o paciente já se expôs para ter alguma reação adversa, eu sei de interações medicamentosas que podem ser impactantes para a clínica daquele paciente, eu consigo absorver dele, né, se tivesse essa lista, informações de quais medicamentos foram mais efetivos, quais ele já utilizou, quais tiveram que trocar por conta de algum outro tipo de problema, tá? Então, essa lista, ela, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, deveria ser feita. Isso deveria ser lançado em algum sistema, ou seja, requer tecnologia, e a tecnologia acaba sendo um ponto de esbarro. Tá? Pelo menos no Brasil, nós não temos ainda um sistema integrado a nível nacional que consiga fazer com que essa lista seja instalada em forma de prontuário de todos os pacientes, todos os cidadãos, e a gente não consegue, então, ter esse acompanhamento. Tá bem? Então, existe a necessidade de que tenha a comunicação entre o paciente e os diversos tipos de prestadores de serviço de saúde, independente da complexidade do sistema, né, em que aquela instituição está no sistema. Isso, além de um bom diálogo entre os prestadores, requer tecnologia. Teoricamente, é como se dentro de um estado, dentro da nação, nós tivéssemos a necessidade de ter um prontuário onde todos os prestadores de serviços tivessem acesso, inclusive, para fazer a evolução do paciente e criar essa lista, tá bem?
Quando a gente começa a discutir sobre isso, nós já estamos introduzindo o tema conciliação terapêutica. Porque, repare, nós estamos falando de diversos erros de medicação, entre eles eventos adversos e reações adversas. Diversos erros desses acontecem porque a equipe de saúde não consegue ter um diálogo eficaz, especialmente quando existe diversos tipos de complexidade do sistema de saúde. Isso tanto na questão de admissão hospitalar quanto de alta. E a carência desses dados faz com que o paciente fique ainda mais expostos a ter erros de medicação. E segundo a Organização Mundial de Saúde, ela coloca como ponto de estratégia para resolver isso, desenvolver o que chama de lista atualizada de medicamentos que esse paciente já utilizou, e esse termo já começa então a ser mais debatido, que seria a conciliação terapêutica. E se eu tenho acesso à lista, como no caso aqui agora, trazendo a sardinha para o meu lado, tá? Se eu tenho acesso à lista de medicamentos que o paciente já usou ou que está usando naquele momento, diante de uma internação ou de alta, eu consigo interferir de forma mais efetiva em quais medicamentos em qual farmacoterapia pode ser mais efetiva para aquele paciente, tá certo? Obviamente, tem que seguir os protocolos clínicos, mas essas informações são úteis na hora de decidir sobre a clínica do paciente, sobre a tomada de decisão no uso de medicamento. Então, repare, quando a gente fala desses tipos de erros de medicação, especialmente no ambiente hospitalar, a gente tem que trazer essa responsabilidade para toda a equipe de saúde, porque a discussão sobre essa temática envolvendo reconciliação terapêutica, ela envolve tanto da admissão do paciente, sua estadia no hospital e a alta hospitalar. Seja essa alta, obviamente, por óbito, mas espera que seja por alta melhorada e que esse paciente vai ser reinserido, então, numa complexidade inferior de atendimento. Então, reparem só, quando a gente fala de equipe multiprofissional, especialmente nessa temática de conciliação terapêutica, a gente tem que envolver essa grande equipe, que é a equipe de médicos, de farmacêuticos e de enfermagem, tá? Como a gente já tem ciência de que a conciliação terapêutica deve minimizar as falhas na farmacoterapia, tem que garantir a segurança do paciente, manter boas práticas assistenciais, a gente entende o seguinte, a equipe médica tem que evitar o máximo possível de erros na prescrição, a equipe de enfermagem deve evitar o máximo possível o erro na administração de medicamentos, enquanto que a equipe farmacêutica ela deve evitar os erros de dispensação. Cada equipe tem a sua responsabilidade na redução dos erros, certo? Mas em diversos momentos elas têm por obrigação dialogar entre elas, nem que seja a nível de prontuário, tá? Óbvio que tem que ser a nível de prontuário, mas que seja documentado e que as intervenções sejam feitas em cima de algum tipo de evidência, ok? Então, reparem só, quando a gente fala de erro de medicação, de acordo com o Conselho Federal de Farmácia, em 2012, a gente pode pegar aí algumas referências da Organização Mundial de Saúde, de 2008, de 2006, 2018, o contexto conceitual acaba sendo o mesmo, certo? E aí, voltando de novo para essa equipe multiprofissional entre a equipe médica, a equipe farmacêutica, a equipe de enfermagem, todo mundo aí está propício a desenvolver no paciente algum dano com o uso de medicamento, que a gente chama de erros de medicação. E são os diversos tipos possíveis. Daqui a um pouco eu mostro para vocês quais são alguns exemplos mais rotineiros de erro de medicação, tá certo? E o conceito seria esse aí. Eu coloquei de amarelo ali alguns pontos mais importantes para que não precise discorrer esse texto todo, mas o que mais chama atenção, o erro de medicação ele é evitável. Então, tem como prevenir o erro de medicação. Uma das formas de prevenir, a gente vai ver que requer habilidades de comunicação e, obviamente, requer também a tecnologia na elaboração e na troca de informações em prontuários eletrônicos, tá bem? Então, quando se fala de erro de medicação, é de uma ponta a outra. O erro acontece desde a prescrição, tá bem? Até a dispensação do medicamento e o uso, passando pela administração. No caso, o paciente internado vai ter esse contato com a equipe de enfermagem, tá bem? Então, erro de medicação é qualquer problema relacionado ao uso de medicamento, geralmente evitável, tá bem? Que esse erro pode acontecer tanto na prescrição, quanto na dispensação, na administração ou no uso do medicamento. Tá bem? Então, olha só, gente, quais seriam, tá? Existe uma tabela de dezenas de erros de medicação, tá bem? Dezenas.
Eu elenquei alguns aqui só para que a gente tenha noção de quais são os tipos mais recorrentes de erro de medicação, tá? A gente pode ter, então, um medicamento desnecessário, porque imagina, então, que o paciente tem um diagnóstico já definido, então esse paciente está usando um medicamento lá que não condiz com o diagnóstico dele, com os protocolos clínicos daquele diagnóstico. E acreditem, isso não é muito fora do comum, não, tá? Às vezes por vícios da equipe ou vícios do próprio paciente, ele pode ser inserido na prescrição dele, no uso ali, rotineiro daquele ambiente, um medicamento que naquele momento seja desnecessário, certo? Outro erro também que ocorre bastante é o paciente está usando algum medicamento que para a idade dele seja contraindicado, ou então para o sexo, aquela dose seja contraindicada, ou alguma outra contraindicação específica, como para algum tipo de doença, para algum tipo de marcador bioquímico que aquele paciente esteja naquele momento, como deficiência cardíaca, pulmonar, hepática, renal, enfim, tá bem? Outros erros de medicação, omissão de dose, omissão da transcrição. Alguns hospitais ainda trabalham com aquela questão de transcrição de medicamentos por parte da equipe de enfermagem. Isso é uma coisa muito discutida, porque alguns conselhos de enfermagem acreditam que isso não deve mais existir, porque se o documento é gerado por enfermagem, é a prescrição da enfermagem. Então, se isso ocorrer, a gente passa a chamar, então, de erro de prescrição, tá? Pode acontecer também a omissão de dose na própria dispensação, ou então na administração de medicamentos ainda. Quando existe troca de forma farmacêutica, tá bem? Ou então troca na via de administração, a gente vê muito, né? O pessoal procura saber, tal medicamento aqui está dizendo que é intravenoso, mas quero fazer de forma intramuscular, o famoso uso off-label, isso não é interessante ser feito. Os estudos para aquele medicamento daquele laboratório foram feitos para aquela via específica, por conta dos recipientes, por conta de toda a tecnologia farmacêutica envolvida. Então, trocar a via de administração é um erro frequente. Medicamento deteriorado por conta da questão relacionada ao armazenamento, a gente chama isso de qualidade extrínseca do medicamento, tá? E, em alguns casos, a falta de adesão, que por mais que nós não temos, isso não seja muito comum no ambiente hospitalar, pois o paciente está sendo administrado, em alguns casos ocorre essa questão relacionada à falta de adesão. Então, se a gente comparar o primeiro item ali, né, que é um medicamento desnecessário, com esse último item, que é a falta de adesão, então, tanto usar um medicamento que não deveria, como deixar de usar, configuram erros de medicação. E qualquer outro problema, gente, como a gente acabou de relatar, problema de dose, problema de prescrições, problema de vias, tudo isso configura erro de medicação, tudo isso é um evento adverso, tá bem? Então, vamos lá. Diante de todos esses possíveis erros de medicação, e a Organização Mundial de Saúde, né, nesse arquivo de 2017, falou, nós temos algumas diretrizes, tá, que são relacionadas à conciliação terapêutica, e ele fecha esse documento levando para as sociedades hospitalares algumas propostas. Quais são essas 3 propostas? Primeiro, tem que garantir para o paciente a segurança do uso de medicamento nas transições, da complexidade. Ou seja, o paciente que está no hospital, que acaba de ser admitido, ou então o paciente que está em curso no hospital, prestes a receber alta, essas informações sobre o uso de medicamentos têm que ser trocadas tanto na admissão quanto na alta. E isso, de acordo com as evidências que temos hoje, garante segurança terapêutica para o paciente, reduz a quantidade de erros, reduz o risco de evento adverso, reação adversa e, portanto, melhora a segurança, tá? Segundo ponto, isso, né, toda essa condição, diante de um paciente que faz uso de polifarmácia, que é o uso de 2 ou mais medicamentos por longo período, tá? E, portanto, a polifarmácia por si só já acaba sendo um risco à saúde do paciente, isso garante ainda mais a segurança do paciente, essas informações trocadas nas trocas de transição da complexidade, tá bem? E garantir também a segurança de paciente em situações de alto risco, tá? Tanto um paciente que está com algum problema de saúde com a gravidade aumentada, quanto algum paciente que esteja usando medicamentos que são, de fato, medicamentos de alto risco, tá bem? Então, essas são as diretrizes propostas pela Organização Mundial de Saúde e que as instituições que tentam se engajar nesse contexto aí de implantação, de segmento
farmacoterapêutico relacionado à conciliação medicamentosa acabam tendo como a própria diretriz também tem que seguir esse planejamento aí, tá certo? Então, reparem só, gente, ó, a título de Brasil de novo, né? Nós sabemos que o SUS, ele tem diversas diretrizes, diversos princípios. Eu coloquei alguns aí, tá, estão centralizados no slide, vocês estão visualizando, e um deles é a integralidade. Reparem só, quando a gente pensa, né, na questão da conciliação terapêutica, daqui a pouco eu vou até mostrar o conceito para a gente fechar essa parte inicial, quando a gente pensa na questão da conciliação terapêutica, é impossível a gente desvencilhar dos princípios do SUS, porque isso está defendido lá desde 1998, né? Desde 88, na verdade, quando foi falado da Constituição, desde 90, quando se fala da lei do SUS, né, da 8080, mas essa referência é de 98, e aí fala, né, da descrição de alguns princípios. Por exemplo, a universidade, a universalidade, fala que todos devem ter acesso aos serviços de saúde. A equidade, que fala da igualdade da assistência à saúde de acordo com a necessidade de cada um. É tratar os iguais de forma iguais e os diferentes de formas diferenciadas. Né? Isso seria a igualdade, a equidade. E quando a gente fala de integralidade, é que o sistema, diante da sua universalidade, diante da sua necessidade de ter equidade, precisa articular as diferentes transições de ações. Então, os sistemas, né, de média complexidade, com baixa e alta complexidade, devem dialogar entre si. E isso é defendido pelo princípio do SUS, que é a integralidade. E reparem que isso existe há décadas, né, esse princípio, e a gente começou a fortalecer o discurso, pelo menos aqui no Brasil, reconciliação terapêutica, agora recentemente. São poucos hospitais que ainda praticam isso. E isso, obviamente, garantiria ainda mais a segurança clínica e terapêutica do paciente, tá certo? Para a gente tentar inserir esse discurso de integração, tá, que é um princípio do SUS, dentro da assistência farmacêutica hospitalar, a gente tem que levantar alguns diversos outros conceitos, tá? Por exemplo, pensando na estrutura hospitalar, geralmente é de média ou de alta complexidade dentro dessa formação de princípios do SUS, dentro dessa formação da complexidade no SUS que nós temos. Então, o que seria hospital? É uma instituição de saúde integrada com serviços que deve prover qualquer tipo, todos os tipos de assistência à saúde para um paciente, desde assistência laboratorial, médica, de enfermagem, assistência farmacêutica, enfim. Nesse contexto todo, nós temos, tá, a assistência farmacêutica hospitalar, geralmente acontece de forma mais centralizada dentro do setor de farmácia, e quando se fala de a assistência farmacêutica hospitalar, a gente tem que sempre lembrar da parte clínica, né, do uso de medicamentos, que visa sempre o uso racional de medicamentos. Pronto. Os farmacêuticos desse ambiente devem ter algumas habilidades muito bem estabelecidas, tá bem? Como a habilidade de diálogo com toda a equipe de saúde. O farmacêutico ele tem que saber fazer a evolução clínica do paciente, ele tem que saber correlacionar dados objetivos laboratoriais e clínicos semiológicos do paciente com a evolução dele e trocar essas informações de forma escriturada em prontuário. Lembrando que toda essa discussão que nós estamos falando aqui, falando em reconciliação terapêutica, envolve não somente a farmácia, mas envolve tanto a enfermagem quanto o corpo clínico. Daqui a pouco eu vou mostrar até para vocês um diagrama que mostra alguns estudos que fizeram análise de como deve ser implementada a reconciliação terapêutica. O objetivo de todo esse aparato aí em hospital, de todas as suas assistências, inclusive assistência farmacêutica que disponibiliza medicamento, é levar um medicamento de qualidade para o paciente internado, independente da forma como ele for distribuído, e que o custo seja reduzido da melhor forma possível para desenvolver o uso racional de medicamento. Então, em todo esse conceito, quando a gente fala de assistência farmacêutica hospitalar, e quando a gente introduz a parte clínica, hoje a gente já tem algumas discussões muito bem desenvolvidas na área de reconciliação, mas sabendo que os hospitais estão muito precários ainda quanto à implantação desse serviço, certo? Vamos lá. Acho que eu voltei um slide a mais. Não, vamos lá. Gente, ó, aqui seriam alguns conceitos. Vocês percebam que as frases são diferentes, mas o significado é o mesmo. Então, a gente está começando agora, de fato, a falar de reconciliação medicamentosa, de novo, né? Pode ser chamado de conciliação terapêutica, de
conciliação farmacoterapêutica, enfim, conciliar o uso de medicamentos. É fazer com que aquele paciente que esteja sendo atendido em algum tipo, né, de complexidade do serviço, que aquelas informações sejam trocadas, de alguma forma, por outras unidades. Como isso não acontece, o que a gente vai tentar fazer aqui agora é conceituar isso de forma intra-hospitalar. Como é que a gente vai atender esse paciente lá dentro do nosso sistema, tá certo? Então, esse é o conceito inicial, bem teórico, bem objetivo, de conciliação medicamentosa. E diz assim, ó, uma prática que visa a harmonização dos planos terapêuticos dos pacientes, desde a admissão até a alta. Então, repare que vocês, quando a gente fala de conciliação terapêutica, nós vamos sempre falar que esse paciente está transitando por níveis diferentes dentro do sistema de saúde. E ali ele fala, é a atividade que busca reduzir discrepâncias de prescrição, como duplicidade terapêutica é muito comum, tá? Ou omissão de medicamento, ou omissão de dose, e tem o objetivo, pessoal, de prevenir os erros de medicação. Então, reparem, se nós precisarmos, em algum momento, estabelecer qual seria o principal objetivo da conciliação medicamentosa, é prevenir erros de medicação, prevenir que esse paciente seja hospitalizado por problemas relacionados a medicamento, prevenir que esse paciente aumente sua estadia dentro do hospital, prevenir com que esse paciente tenha mais problemas de saúde decorrente do uso de algum produto farmacêutico, tá certo? Então, esse é o grande objetivo da reconciliação terapêutica. E, nesse paciente que está sendo atendido dentro do serviço, as informações sobre os medicamentos precisam ser todas, né, passadas para o papel, passadas para o prontuário, que todos os profissionais tenham acesso a essas informações, para que evite todos esses riscos, como disseram ali, como está no texto ali dizendo, como duplicidade ou omissão de alguma dose, tá bem? Esse é o conceito de reconciliação, tá? O objetivo a gente já conhece, que seria reduzir discrepâncias. Olha, para a gente entender melhor o que seria discrepâncias, né, do uso de medicamento, é como se fossem, são aqueles erros que nós falamos no início, tá? Os erros de medicação, são as discrepâncias. Qualquer coisa a gente pode chamar de discrepância no uso de medicamento, como problema relacionado à dose do medicamento, problema relacionado à via, duplicidade terapêutica, omissão de dose, certo? Então, o objetivo seria reduzir essa discrepância, prevenir os erros de medicação, elaborar, tá, a lista de medicamentos antes e após a admissão. Essa é a grande chave da conciliação terapêutica. Nós temos que ter uma lista atualizada do que o paciente está em uso. Nós precisamos saber qual é o histórico de uso de medicamentos desse paciente, e esse paciente tem que encaminhar com essa lista, porque futuramente ela será útil em algum outro tipo de serviço que ele precise de atendimento, tá certo? E desenvolver melhor a comunicação interprofissional. Sistema que fazem gerenciamento hospitalar. Alguns poucos são acreditados, tá? Mas nós já temos diversos sistemas de informação que fazem essa questão relacionada a gerenciamento hospitalar. Beleza? Então, reconciliação medicamentosa ou terapêutica seria elaborar uma lista atualizada dos medicamentos utilizados pelos pacientes durante todo o processo de admissão, transferência, inclusive alta, dos pacientes no ambiente hospitalar. Tá bem? Pessoal, ó, aqui foi de um artigo de 2019, tá? Depois a gente posso trocar com vocês esses artigos aí, e que ele estabelece algumas estratégias para a implementação do serviço. Isso é muito importante. Então, quais seriam os parâmetros a serem definidos? Primeiro, definir quem é que vai agir, tá? Então, quais são as ações necessárias para o plano? Quem vai organizar cada etapa? Quais são as equipes que farão parte, beleza, desse serviço? Avaliar o sistema de gestão informatizado, beleza? É outro ponto aí. Então, dentro desse sistema que o hospital usa, será que está apto a receber essa parametrização nova, a fazer esse tipo de diálogo entre a equipe? Tem como fazer essas anotações, tem como ter esses arquivos, ok? Discutir o plano com a aprovação do responsável técnico de enfermagem, isso é fundamental, porque geralmente a conciliação terapêutica ela começa no serviço de enfermagem, tá bem? Finaliza na prescrição médica e tem a farmácia nesse interim, tá? Treinamento dos enfermeiros para o registro das informações, mas é treinamento de toda a equipe, tá bem? Mas é porque a enfermagem que geralmente fica na ponta inicial. E início da atividade seria
feito através de um cronograma. Então, para quem trabalha aí em um hospital, que queira definir isso como um projeto a ser montado, a ser ampliado dentro do serviço, para escrever esse projeto, teria que, no mínimo, seguir essas orientações aí. E esse mesmo estudo, ele criou, tá, esse organograma aí, e é exatamente o que a gente tem discutido. Quando o paciente é internado na instituição hospitalar, a enfermagem, então, vai seguir o protocolo de levantar todos os medicamentos, né, descrever, anotar todos os medicamentos que esse paciente está em uso, e isso deve estar escrito em prontuário, tá bem? Isso seria a etapa 1, tá? O registro das informações, e isso seria, geralmente é feito pela equipe de enfermagem diante da admissão do paciente. A segunda etapa seria a avaliação da prescrição pelo farmacêutico, né? Seria a forma de revisarmos a prescrição médica. Então, reparem, diante da lista que a enfermagem levantou sobre o uso de medicamentos prévios por esse paciente, e diante agora da nova prescrição médica, o farmacêutico vai analisar se existe alguma discrepância entre o que o paciente já usava com o que ele agora usa, para que seja evitado, então, alguns possíveis erros de medicação. Se nessa avaliação que o farmacêutico faz, ele identificou algum possível erro, algum erro, então, já consolidado, ele tem que fazer uma notificação, obviamente tem que ser evidenciada por escrito para o corpo clínico, né, para o médico assistente do paciente, e a etapa 4 seria, então, a resolução desse problema, que seria através dessa intervenção, ok? Então, essa seria a forma de nós conseguirmos implementar o serviço de conciliação terapêutica dentro do hospital. E a importância, né, de toda essa implementação se traduz em números, tá? Existe um estudo aí que eu baixei de 2018 que mostra quais são os impactos da implantação desse serviço. Esse estudo, ele mostra, ele é dividido em duas fases. A primeira parte foi levantar, tá? Então, ele fez de forma prévia quais são os principais erros de medicação que aquela instituição hospitalar apresentava. Ele coloca assim, quantos pacientes apresentaram apenas uma discrepância, quantos tiveram duas discrepâncias, três. Foi um estudo feito em país de primeiro mundo, então são dados muito discutidos, tá, no primeiro mundo. A gente ainda tem muita subnotificação, a gente ainda tem pouca discussão sobre esses tipos de erros aqui no Brasil, tá certo? Mas, traduzindo isso aí, quais são as discrepâncias mais encontradas, né, de acordo com esse estudo? Omissão de dose, medicamento desnecessário prescritos para o paciente, diferença de via de administração, tempo de gotejamento inadequado, inapropriado, dose equivocada para a faixa etária do grupo, enfim, tudo que a gente já tinha discutido relacionado aos principais erros de medicação dentro da instituição hospitalar. E esse estudo fez a segunda etapa, que foi o seguinte, levantar, né, fazer um comparativo entre a questão da gravidade dos principais erros de medicação, tá certo? E levantar hipóteses não, na verdade, ele começou a falar quais foram as principais intervenções que foram feitas daqueles pacientes analisados. Um estudo bacana que levantou em torno de 700 pacientes, se não me engano, tá? Preciso dar uma revisada em relação a isso. E ele começou a levantar diversos tipos de erros, e dentre esses erros, como é que a equipe começou a abordar, como é que foi esse diálogo, quantos desses erros foram prevenidos, tá? Por conta da avaliação prévia da lista de medicamentos, e diante dos erros encontrados no momento, quantos foram resolvidos pela equipe, tá certo? Ele mostra como isso foi documentado e tudo mais, vale a pena ler, ok? Pronto. Algumas considerações que nós podemos levantar aqui, tá, relacionado à importância, à relevância de ter implantação desse serviço hospitalar, tá bem? Então, relembrando, nós estamos falando de conciliação terapêutica a nível hospitalar, mas a conciliação terapêutica ela pode ser feita em qualquer tipo de complexidade do sistema, desde uma unidade básica de saúde até um hospital que seja referência a algum tipo de serviço, certo? E, obviamente, quando a gente fala de níveis de complexidade diferente de saúde, seria o ideal, a gente sabe que não é real, mas seria o ideal que essas diversas complexidades dialogassem de tal forma que a gente conseguisse fazer um levantamento da lista de uso de medicamentos de um paciente, independente de onde ele está sendo atendido, certo? Então, pronto. Qual a importância, então, de fazer conciliação terapêutica? Primeiro, reduz os riscos de erros de medicação, claro, por diversos motivos. Primeiro, porque tem uma equipe que dialoga melhor, que tem um maior
que tem maior cumplicidade no segmento farmacoterapêutico daquele paciente, tanto a equipe médica, quanto de enfermagem, quanto a equipe farmacêutica, e obviamente essa equipe multiprofissional, quando faz o segmento do paciente, traz mais garantia para a segurança do paciente, certo? Então, aumenta a segurança, reduz riscos de duplicidade terapêutica, reduz casos de níveis de intoxicação e casos de intoxicação, porque a duplicidade terapêutica, a gente sabe que o principal risco dela é intoxicar um determinado paciente. Prevenir, tá? A conciliação terapêutica, ela tem como objetivo prevenir os erros de medicação mais comuns, inclusive, diante de erros que foram constatados durante o internamento do paciente, esses erros devem ser resolvidos por conta das equipes que já foram citadas, né, de enfermagem, médica, farmacêutica. Estreita os laços, tá? Entre os profissionais de saúde. Quando os hospitais eles implementam o serviço de reconciliação terapêutica, a equipe de enfermagem, farmacêutica e médica começam a dialogar mais e os pacientes se sentem mais seguros, inclusive, e esses laços são todos estreitados, tanto de forma interprofissional quanto dos profissionais com os pacientes. E, por fim, qualifica a equipe de saúde em cuidados e tecnologia. Isso, inclusive, tem sido uma demanda do serviço de acreditação hospitalar, isso tem sido defendido pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, tá certo? Tudo isso aí deve ser considerado quando a gente discute reconciliação terapêutica. Eu espero ter sido claro, tá? Diante de toda essa abordagem. É um tema muito amplo, ok? A gente, quando nós falamos de reconciliação terapêutica, nós temos que discutir o serviço como um todo, as diversas complexidades, a necessidade de assegurar a saúde do paciente, inclusive quanto ao uso de medicamento, ou seja, garantir a segurança terapêutica, não só a eficácia terapêutica, mas também a segurança terapêutica, colocar a responsabilidade nas mãos de toda a equipe de saúde que acompanha mais de perto o paciente, que é a equipe médica de enfermagem e a equipe farmacêutica, quando se fala no quesito uso de medicamento, certo? Se caso vocês tiverem alguma necessidade, alguma dúvida, podem ficar à vontade de entrar em contato. Meu e-mail está aí, nesse slide aí. O próximo slide seria, na verdade, as referências do trabalho e passarei esse arquivo para a coordenação do FAC. Mais uma vez aqui, deixo meus agradecimentos pelo convite. Espero estar com vocês em outros momentos. Tá? Um bom congresso a todos, boa atividade aí, teórico-didática, que sirvam para que vocês, estudantes da área de saúde, e um grande abraço a todos. Tchau, tchau.